Está escrito nas Escrituras que todas as coisas são possíveis ao que crer. Verdadeiramente são possíveis ao que crer. Será que nós sabemos o que realmente é crer? Devemos pensar, devemos meditar e refletir. Toda palavra de Deus tem que ser meditada, tem que ser encarnada. Devemos conhecer suas profundidades, seus sentidos reais e verdadeiros, né? Às vezes ficamos ali, condicionado ao que nos ensinam, ao que a gente aprendeu, né? Que é assim, mas nós temos que ter uma dedicação, né? Devemos edificar ao nosso Deus um altar. O que seria esse altar? Seria o fato de eu escolher momentos para estar ali nesse conhecer com saber, nesse produzir de fé com obras. Então, eu edifico um altar quando eu me dedico eu mesma, estando ali com meu Deus, né? Como ele descreve, tu quando orares entra no teu aposento, fecha a tua porta, teu pai está no secreto e vê e te recompensará publicamente. Então, toda a palavra de Deus, ela vai ser, né, conhecida e entendida, que esse é o significado de obras com fé, né, de fé com obras, aliás. Então, quando eu defino que a fé sem obras é morta, nós devemos pensar o que seria nessa fé sem, essa fé morta, essa fé sem obras. Muitos pensam, não, mas eu faço obras, né, eu vou para determinados lugares, né? Vou para lá e para cá, faço missões, faço outro faz tais coisas, outros fazem mais coisas, outros cada um faz suas coisas ali, achando que está fazendo obra. Outros pensam, não, mas eu faço, né, obras boas ali, eu ajudo o próximo, eu, né, faço doações. Então não é relacionado a essas obras, da gente dar alguma coisa a alguém, a gente ajudar alguém. Não é isso que se refere fé com obras. Essa fé com obras, esta fé definida ali, que a fé sem obras é morta, é quando a gente não chega ao conhecimento, ao conhecimento, ao entendimento. Quando nós somos, como aquela palavra nos descreve, quando ali nas Escrituras Deus diz, meu povo sofre por falta de conhecimento, de entendimento da minha palavra. Né? Meu povo sofre por não conhecer as Escrituras, nem o seu poder. Ele diz, não conhece nem as Escrituras, nem o seu poder. Aí fica fé morta, fé sem obras. É igual se a gente perguntar, né? Os sinais seguirão os que creem, né? Todas as coisas é possível ao que crê, né? As pessoas pensam que é muito fácil. Não, mas eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus, eu vou em tal lugar, frequento, faço tudo lá que eles mandam lá eu fazer, tais coisas. Eu vou em outro lugar, tais coisas me falam, manda eu fazer, faço. Obedecendo tudo ali. Mas às vezes obedece a tantas as coisas, mas não obedece à palavra de Deus. Não fica ali nesse edificar desse altar, quando é a gente mesmo vai meditar. A gente mesmo vai entrar ali no aposento e orar, conhecer o nosso Deus nessa intimidade, nesse secreto. E quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, será eu e você, né? Eu vou te conhecer, você vai me conhecer, porque senão depois eu vou falar assim, aparta de mim que eu não te conheço não. Então a gente tem que encher nas nossas lamparinas, né? Significa a gente ir conhecendo esse significado, trazer todos os dias uma casa do tesouro, para que depois na minha casa haja mantimento. É isso, é esse edificar de altar nosso Deus, para que a gente o conheça. É esse clamar a Ele para que Ele nos anuncie coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos. Então nós temos que ir entendendo. Ele diz: eis que o meu braço está estendido e meus ouvidos estão ouvindo, mas o que faz separação são os vossos pecados, vossas iniquidades. Né? Que seria o quê? Essas crenças limitantes, as tradições, os padrões humanos, os ensinos humanos, as religiosidades. É isso que faz separação entre nós e nosso Deus. As pessoas estão cheias disso, cheias de crendice, cheias de religiosidade, cheias de padrões, ensinos humanos, crendice. Mas eu acreditei, eu acredito que tem que fazer isso e aquilo, eu acredito que tem que frequentar aquele lugar, eu acredito que Deus é isso, eu acredito que crê isso, que fé é aquilo, tais coisas e tais coisas. Então, as pessoas estão assim, neste modo, nesse parecer aqui que eu estou descrevendo. Em crendice, as pessoas vão lá, se assentam em determinados lugares, são ensinados, feitos por mãos humanas. Aí Deus não pode habitar, Deus chega, vai começar a falar, busca o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar.
Aprenda aquilo que é manso e humilde de coração. Crê em Deus, como diz as Escrituras, para que flua depois você rio de água viva. Entre no aposento para saber o que está no secreto. Depois você vai trazer em público, né? Eu vou te mostrando o que é Deus, o que é crer, o que é fé, né? Não, as pessoas não entendem que Deus é o Verbo, que a gente tem que encarnar Ele nesse conhecimento, no entendimento. Encarnar significa eu conhecer, entender, né? É a mesma coisa de fé com obras. Fé com obras é quando a gente vai conhecendo verdadeiramente o nosso Deus. Nós vamos tendo experiências, Ele vai se manifestando no nosso ser, né? Porque ele vai se encarnando, ele vai vindo para aquela pessoa que está nesse dedicar de altar, nesse entrar de aposento. A pessoa vai encarnando o seu Deus. No princípio era o verbo era Deus, né? E o verbo se fez carne. Então nós temos que começar a entender, raciocinar, ter o conhecer com saber, fé com obras, né? Para que a gente não fique mais aí nessas ignorâncias, nesses enganos verdadeiramente, né? Então, para a gente saber o que realmente significa crer, a gente tem que ficar ali, conhecendo nosso Deus, para saber que crer é o trilhar o caminho do justo, que vai brilhando mais e mais nesse conhecimento do meu Deus, né? Não adianta falar, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas eu tenho uma fé, nossa, mas eu sou devoto, mas eu sou tal coisa, mas eu sou tal coisa, mas sempre tal, sempre... Então, diante de Deus, ele falou que nossa justiça é trapo de imundícia. Então, nós temos que, né, ter fome e sede de justiça. Diz que nós temos que ter fome e sede de justiça e buscar o reino de Deus, a justiça em primeiro lugar. Para que a gente saiba o que é fé, o que é crer, né? Não fala, a gente só fala, mas tem que crer, falar de boca e crer com o coração. Meu povo fala e me adora de lábios, mas se o coração está longe de mim, vocês não entendem, vocês não entendem as escrituras, vocês não conhecem Deus, vocês não sabem o que é crer, o que é fé. Não sabem, vem aprender de mim. E quando Deus começa a falar, as pessoas, não, mas eu já faço tal coisa, já vou para tal lugar, já faço tal coisa. A pessoa não quer, ele fala assim, nossa, quão difícil é os ricos entrarem no reino do céu. É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico. O que significa isso? Do que um rico entrar no reino de Deus? Por quê? As pessoas vão ficando ricas dessas coisas aí. Essa riqueza significa isso aí. As ignorâncias, os condicionamentos, os padrões humanos, as religiosidades, as crendices. Isso que é as riquezas que as pessoas não querem vender. Igual o jovem rico, oh, não, Senhor, mas eu já vou para tal lugar, Senhor, eu já sou tais coisas, eu já sou religioso, eu já acredito naquela crendice, eu já cumpro esse ritual, eu já vou para todos os lugares. Não, falta-te uma coisa. Mas, Senhor, mas já faz tudo certinho ali, já vou para tal lugar, compro aquela lei. Fala, vende tudo isso aí. Dá para os pobres, vem e me segue. Eu falo, não, Senhor, não quero, não, eu prefiro ficar lá com as mentiradas, com os enganos. Aí fala, quão difícil é os ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha. É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então vamos nos voltar. Vamos nos voltar aos interesses, saber realmente o que é crer. Não é falar, eu creio. Falar não é fácil? Qualquer um fala, eu creio. Eu acredito em Deus. Eu sou religioso, eu obedeço. É fácil falar. Mas vamos praticar a palavra para ver se é fácil. Vamos trilhar o caminho do justo, que vai brilhando mais e mais nesse dia perfeito. Vamos ver se é fácil mesmo. Então, não adianta essas coisas, não. Tem que crer, mas é nessa experiência com o nosso Deus. É entrar no aposento, é trilhar o caminho do justo, né? Meu justo viverá pela fé. Então, vamos viver pela fé. Que é isso aí, o trilhar do caminho do justo. Que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais nesse dia perfeito. Graças. Tai stivido leve moni hai coli edecaife.